Empatia. Eu diria que esse é um dos termos dentro dos assuntos aí de psicologia, liderança, relacionamentos e até das neurociências em si, dos mais falados, né? Olha, e sinceramente existem muitas questões, muitos olhares diferentes para esse assunto que a gente pode discutir de maneira científica que muita gente não fala por aí. É por isso que hoje a gente vai entender tudo sobre a empatia, o que realmente é ou não é empatia, se essa é a salvação da humanidade, igual muita gente acredita por aí, e é claro também como desenvolver, como trabalhar essa habilidade em si mesmo. Eu me chamo Kelvin Corrêa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre emoções, sobre hábitos, sono e tudo mais o que tiver a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, galera, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês muito porque recentemente, dentro de uma aula que eu estava com o professor Daniel Goleman, ele citou não só uma, como várias vezes, o quanto que ele observou dentro dos seus estudos que a empatia vem sendo uma habilidade cada vez mais importante nos dias atuais. Não só no quesito de desenvolvimento pessoal, melhores relacionamentos, mas também muito importante dentro das empresas, muito importante para a nossa vida profissional. E para quem não sabe, Daniel Goleman é um grande escritor, psicólogo, jornalista científico também e até muito conhecido aí no mundo todo, muito por ter popularizado o termo da inteligência emocional. Mas enfim, esse já era um tema que estava anotado para eu trazer aqui para vocês, mas pelo professor ter levantado alguns dados importantes aí sobre a empatia, eu resolvi já agilizar aqui e trazer esse conteúdo que é tão importante. Mas antes de eu começar, só queria avisar vocês que aqui na descrição do vídeo tem algumas referências científicas de tudo isso que eu falo aqui, porque assim como em todo vídeo meu, esse aqui é embasado nos conhecimentos da neurociência, nos conhecimentos sobre os estudos do comportamento humano. Então o que eu trago aqui é um conhecimento concreto, um conhecimento sólido para vocês, tá bom? Mas como eu sempre digo, se você não for da área, não precisa se preocupar com nada disso. Eu já faço esse trabalho desse filtro de estudar todo esse conteúdo científico, que é um pouco de difícil entendimento, difícil acesso, e já trazer aqui de uma forma bem simples e bem prática para você aplicar na sua vida, para você melhorar a sua vida de alguma forma. Então é só assistir até o final aí que com certeza você vai entender tudo que você precisa sobre a empatia. Bom, pessoal, quando a gente ouve a palavra empatia por aí, o significado mais comum que as pessoas dão é basicamente de você conseguir se colocar no lugar do outro e ter algum tipo de ação bondosa, altruísta ou um tipo de ação legal de uma forma geral. Mas eu preciso te dizer que não é bem isso e de que até existe mais de um tipo de empatia, sabia? E se vocês forem tentar se aprofundar no assunto por aí, vocês vão ver que existem vários nomes diferentes, várias divisões diferentes de empatia, mas o que faz mais sentido e até fica também um pouco mais prático para a gente é dividir em duas, que seria a empatia cognitiva e a empatia emocional. Mas existe um porém ali, um adicional que eu preciso explicar para vocês que é muito importante, mas que mais para frente eu falo certinho. A empatia cognitiva diz mais a respeito à nossa parte racional de entender o outro. Seria literalmente você obter o conhecimento, o que aquela pessoa está sentindo, qual é o padrão de comportamento dela naquele momento, talvez quais palavras ela está usando naquele momento específico e quais palavras você talvez deveria usar com aquela pessoa. Enfim, seria toda uma análise geral daquilo que você está entendendo racionalmente sobre aquela pessoa naquele momento. Já a empatia emocional é quando você vai, digamos, para um segundo nível de empatia e você literalmente consegue sentir um pouco da emoção que essa outra pessoa está experienciando. Diferente de saber que alguém está com raiva em uma determinada situação, você também vai sentir um pouco dessa raiva, mesmo sem ter nenhuma relação com aquela situação, sem aquilo ser algum tipo de causa sua ou ferir alguma crença específica. É só você realmente sentir um pouco daquela emoção que a outra pessoa está sentindo. Alguns autores até gostam de colocar aí de forma didática, né? Que a empatia emocional é quando os centros emocionais de dois cérebros se alinham, quando uma pessoa sente o que a outra sentiu também.
Sabe quando você vê alguém tomando um chute ali nas partes baixas e parece que você sentiu em você também essa dor? É exatamente isso. Acho que no caso das mulheres aí talvez seria alguma pancada nos peitos ali que dá essa sensação parecida. Mas a empatia emocional é basicamente isso. Você sente o que o outro sentiu. E o fator adicional que eu comentei com vocês, que é importante a gente entender, é que nenhuma dessas empatias necessariamente vai ser boa ou ruim, tanto para quem está sentindo a empatia, quanto para quem está sendo observado, digamos assim. E eu sei que isso soa muito estranho, porque todo mundo que fala sobre empatia por aí fala disso como se fosse a salvação da humanidade, ou como se todo mundo tivesse mais empatia, o mundo fosse maravilhoso. Mas não, tá? Não é bem assim e você vai entender muito bem. E eu digo isso porque uma pessoa com empatia, mas sem o que a gente chama de preocupação empática, que colocando em outras palavras mais simples, sem a compaixão, não vai ter muito resultado positivo. Ou até pior, pode ser algo negativo. Porque imagina uma pessoa que está desejando fazer o mal para alguém e ela tem essa capacidade empática muito forte, ela consegue se colocar no lugar da outra, ela consegue fazer toda essa leitura também da empatia cognitiva, ela simplesmente vai ter uma maior capacidade de fazer mal para outra. Então, nesse caso, a empatia é algo negativo. Essa pessoa não tendo a compaixão pela outra, e sim, nesse caso, uma maldade, ela tem maior empatia, ela tem maior capacidade de fazer o mal também. Essa é uma visão muito importante sobre a empatia, porque ela muda um pouco a perspectiva que a gente tem sobre tudo isso, né? Que não é nenhum tipo de milagre, e sim que ainda depende de algumas coisas. E tem um autor bem famoso aí, chamado Paul Bloom, que ele tem um livro basicamente só falando sobre isso, onde ele explora bastante essa questão. Quem achar interessante pode procurar o livro dele aí, que é bem conhecido. Mas, resumindo, o ponto aqui é: existe a empatia mais lógica, mais informativa, existe também a empatia emocional, mas tudo isso só vai ser determinado se é positivo ou negativo, dependendo da compaixão que essa pessoa tem dentro de toda essa interação. E como eu sei que você que está aqui nesse vídeo não quer só entender sobre como funciona a empatia, saber tudo sobre ela, agora eu vou te explicar aqui 4 ações práticas que você pode colocar em ação aí no seu dia a dia para evoluir a sua empatia, para que essa habilidade possa trazer algo de bom para a sua vida. Afinal, ser um pouco mais empático e com compaixão, é claro, vai melhorar as suas relações de trabalho na sua empresa ou onde você estiver trabalhando, vai melhorar sem dúvida nenhuma, vai facilitar você a sair de situações difíceis do cotidiano e também os seus relacionamentos pessoais aí com seus filhos, com a sua esposa, o seu marido, enfim, com todo mundo que você convive no dia a dia. Aliás, tenha um pouco de compaixão com o trabalho que eu faço aqui e já vai deixando a curtida aqui embaixo, se inscrevendo no canal, porque esse tipo de ação é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante, que esse é um conteúdo de qualidade. E você fazendo essas duas ações, curtindo e se inscrevendo, você não está ajudando só a mim, que passa aí literalmente horas e horas para desenvolver esse tipo de conteúdo aqui, mas também vai ajudar outras pessoas que precisam desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento, porque o YouTube, entendendo que esse é um conteúdo de qualidade, ele espalha para cada vez mais pessoas e mais pessoas vão ser impactadas e ajudadas por esse tipo de informação, tá bom? Então chega de enrolação aqui, bora continuar. Quando a gente analisa o cérebro de uma pessoa passando por diversas situações sociais, o que a gente consegue enxergar é que não existe um padrão único de ativação ali, 2, 3 regiões que sempre se ativam em situações empáticas. A gente consegue enxergar que isso depende bastante do tipo de emoção, do tipo de situação que aquela pessoa está observando em outra. E isso, de uma forma geral, acaba dificultando todos esses estudos neurocientíficos. Afinal, a gente tenta enxergar o cérebro da pessoa, as ativações, as químicas ali, para buscar alguns padrões. Mais uma coisa que fica bem simples, bem nítida de se entender ali olhando o cérebro dessas pessoas é que um ponto que facilita muito a empatia é você buscar pontos em comum com aquela outra pessoa. E o que eu quero dizer com pontos em comum? Quando você identifica alguma característica, alguma vivência, algum aspecto que aquela outra pessoa está passando ou tem a ver com ela que se pareça com você, é como se o seu cérebro ficasse suscetível para começar esse processo da empatia. Então a primeira ação prática é você tentar identificar pontos em comum entre você e o outro para que essa conexão aumente, tá bom?
E em segundo, o que você vai precisar fazer é praticar uma escuta ativa com essa outra pessoa. E aqui muita gente já se perde aí falando, né? Ah, mas é óbvio que eu estou escutando a outra pessoa. Se eu estou conversando com ela, eu estou escutando. E na verdade, não. A maioria das pessoas, na maioria das conversas, não está praticando a escuta ativa. Aqui nesse segundo passo, o objetivo é aumentar o nosso entendimento sobre a outra pessoa, sobre o que ela está falando, sobre o que ela está passando, enfim, todo o contexto geral ali daquela situação e o contexto do outro também. Mas a maioria das pessoas, em um diálogo comum, já escuta a outra pessoa pensando na resposta que vai dar quando o outro parar de falar. Isso se não interromper a outra pessoa antes dela terminar, já dando algum tipo de resposta. Essa é uma habilidade que é muito simples, né, conceitualmente, mas ela é extremamente difícil de se executar na prática. Eu mesmo muitas vezes acabo tendo dificuldade e trabalho isso diariamente. Pode parar para pensar quantas vezes você não está ouvindo o outro falar e, na verdade, se você já meio que parou de ouvir ele realmente ali no momento e você só está pensando no que você vai responder. Isso é uma maneira horrível de praticar a escuta ativa. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar o tempo todo. Quando a outra pessoa estiver falando, tenta tornar esse processo que geralmente é passivo em algo ativo realmente. É você prestar o máximo de atenção possível naquela pessoa, é você analisar, você avaliar mais do que está sendo dito, talvez a emoção que essa pessoa está sentindo, talvez o tom de voz dela, o jeito dela falar e tudo aquilo que está sendo passado, é claro, muito além, vamos dizer assim, do texto falado por ela. Como eu disse, aqui a intenção, o objetivo é a gente aumentar o entendimento sobre a outra pessoa, tá? Isso é muito importante. E com certeza eu posso aí afirmar 100% para você que só essa dica aqui, só esse conhecimento sendo colocado em prática já valeu todo esse tempo que você está aqui nesse vídeo. Coloca isso em prática nos seus relacionamentos e depois vem me contar aqui as experiências que você teve. E indo para o terceiro passo aqui, você precisa perguntar sinceramente. Isso aqui nada mais é de uma continuação da escuta ativa, porque se você realmente prestou atenção em tudo que a pessoa estava falando, sem dúvida você vai levantar algumas questões, algumas perguntas interessantes para aumentar o seu nível de aprofundamento naquilo que está sendo abordado na conversa. E eu coloquei perguntar sinceramente, porque não é para você sair fazendo qualquer pergunta besta ou uma pergunta que a pessoa, na verdade, até já falou anteriormente, só para perguntar alguma coisa, porque eu estou dizendo aqui para você que você tem que fazer isso. Se você realmente prestou atenção, se você estava na escuta ativa, não vai faltar perguntas sinceras e perguntas interessantes para se fazer dentro desse diálogo. E além de você elevar esse nível de conexão, de entendimento, tendo esse maior aprofundamento com a outra pessoa, o que vai acontecer também é que ela vai sentir essa conexão maior. Então essa comunicação vai ficar muito mais fácil em todo esse processo. Você já viu, por exemplo, em sala de aula, quando o professor pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguém tem algo para perguntar aí, e ninguém responde, parece que ele fica meio desapontado, né? Fica meio chateado ali. É porque quem não presta atenção nunca vai ter nenhum tipo de dúvida naquela situação. Aquela pessoa só está ali passivamente, né? Meio que vegetando dentro da aula ou dentro dessa conversa, como é o nosso exemplo aqui. E por último, depois que você tiver passado por esses 3 passos anteriores e você tiver algum tipo de ajuda para essa pessoa, se você, dependendo da situação, tiver que dar uma orientação, né, às vezes dar, vamos dizer assim, uma ordem para essa pessoa, o ideal é que você pergunte sugestivamente. E isso aqui pode parecer um pouco estranho até, né? Mas funciona muito mais você fazer uma pergunta para essa outra pessoa com uma pitada de sugestão ali do que seria a resposta, do que você dar uma ordem, dar uma opinião direta, dar uma solução específica ali, ou seja lá o que for. Existem até alguns estudos que já mostram, já provam que essa pessoa tende a aderir melhor a essa solução, digamos assim, caso ela sinta que essa ideia foi dela, que ela chegou nessa resposta sozinha e também caso ela não se sinta de nenhuma forma julgada ou confrontada naquela situação e também se ela sentir uma certa empatia mútua com você. Não só você empatizando, mas ela também empatizando com você naquele momento. E isso a gente já resolveu nos 3 últimos passos, né? Que a gente foi criando aquela maior conexão e entendimento com a pessoa. O
O ponto aqui é que perguntar sugestivamente, como eu disse, chega no objetivo da gente dar uma ajuda sutil, que não quebra aquela conexão que a gente já construiu antes e que faz essa pessoa aí aderir melhor, né? Faz essa pessoa realmente utilizar aquela solução, aquela orientação ou que você precisa passar para ela. E é o seguinte, galera, eu coloquei aqui para ficar de uma forma didática dentro de um diálogo todo esse processo empático, mas isso aqui se aplica a qualquer outro tipo de situação, tá bom? Então é até mais importante vocês focarem, vocês tentarem lembrar os objetivos de cada um desses passos do que as ações em si que eu coloquei, porque pode variar de situação em situação. Então anota aí, lembra que você precisa gerar conexão, você precisa aumentar o seu entendimento, ir até o aprofundamento daquela pessoa, daquela situação e por último, ter uma ajuda sutil para ela. E é claro, lembrando que tudo isso só vai ser interessante e positivo se você tiver uma compaixão por aquela pessoa naquele momento, tá bom? Então por hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todos vocês. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu lanço um vídeo novo sobre comportamento humano para ajudar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal, a sua saúde mental como um todo, tá bom? Então não deixa de se inscrever aí. Um abraço e eu te vejo na próxima.